Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma notícia, né? Uma postagem, como queiram vocês avaliarem. Eu vi a comparação entre as mortes, comparação de mortes de pessoas de diferentes hábitos, diferentes credos, diferentes posturas diante da vida, e houve uma comparação, né, entre as pessoas, e a pessoa teve a coragem de dizer que todos morrem, e é fato, independente daquilo que você faça. O que ela disse não é uma mentira, realmente todos morrem, independente daquilo que você faça. Mas a questão não é o fato de morrer em si. A questão é o que vem depois da morte. Você acredita que existe uma outra vida depois da morte? Que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que nos deu a possibilidade de viver eternamente? Pois é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre esse olhar para a morte. Nós temos visto muita gente sendo ceifada, né? Muitas pessoas morrendo precocemente. Mas eu acredito que para todas essas pessoas o Senhor tem colocado, né, a sua mão, tem levado para o seio dele, porque ele tem muito amor para todos os que são seus, para toda a humanidade. O Senhor tem muito amor. Tanto tem muito amor que entregou Jesus Cristo para ficar em nosso lugar, seu único filho. E é sobre o Senhor, né, que eu quero falar. E sobre a vida das pessoas que eu quero falar. As pessoas vivem como se não houvessem o amanhã. As pessoas vivem o aqui e agora, pensam até no futuro. Pensam, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou praticar tal profissão, vou fazer aquele concurso, vou casar. Tem projetos para o futuro. Mas as pessoas não pensam que o Senhor pode estar nesse meio, está sendo o ajudador, está sendo o condutor dessa jornada. O que acontece então nesse período, né? As pessoas fazem o que bem entendem, agem do jeito que querem, têm as várias características, né? Várias formas de pensar, de agir com relação ao outro, com relação ao seu próprio corpo, com relação à sua religiosidade. Então são várias situações em que as pessoas saem fora da palavra de Deus. As pessoas não querem saber, as pessoas querem simplesmente viver do jeito que elas querem. Cada um tem a sua percepção da vida, cada um quer pensar do jeito que quiser, cada um quer agir do jeito que quiser, e outros agem e pensam de acordo com todo. Por quê? Porque o ser humano quer ser aceito. Então, se você é aceito, né, por um determinado comportamento que todos estão fazendo, ótimo. Eu sou aceita, porque todo mundo está fazendo aquilo ali. Aquilo ali é bom, é certo? Não faz mal se seja certo ou errado, desde que eu seja aceito. Errado em que sentido? Naquilo que Deus quer para você. Então as pessoas vivem as suas vidas, morrem a sua morte, sem saber o que Deus quer. E existe uma lei chamada de lei da semeadura. E eu vou ler para vocês, que as pessoas gostam muito de citar como se fosse um pensador, um monge, mas isso é a palavra de Deus. Então eu vou citar para vocês, Gálatas é o capítulo 6, o versículo é o 6, o 7 e o 8. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne,
Da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, tudo que nós praticamos aqui, eu pratico aqui, posso me arrepender do mal que eu fiz aqui, mas aqui mesmo eu colherei os frutos dessa prática que eu fiz aqui. É na carne, é no meu corpo, é na minha vida. Eu me arrependo, mas eu colho isso. O arrependimento é bom, porque me faz com que eu não volte a repetir as ações e a colher o mesmo fruto novamente, porque seria até uma burrice, né? Desculpa o termo. Então o Senhor diz aqui, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Então, quando você só faz aquilo que a sua carne deseja, a morte é certa, a morte é eterna. Mas quando você anda de acordo com o Espírito Santo, com aquilo que o Espírito Santo te coloca, aquilo que o Espírito Santo te incomoda, aí sim, aí você consegue ultrapassar a barreira da carne, você consegue domesticar a carne, domesticar a sua vontade, domesticar o seu pensar, o seu agir, porque nós somos educados de uma forma errada, nós pensamos de forma errada, e quando nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, o que nós estamos cheios, não só conhecimento, porque até mesmo as pessoas que não têm o Senhor, elas têm às vezes o conhecimento da palavra de Deus. Existem pessoas que são ateias, que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Elas só têm o que? A informação. Mas elas não deixam com que o Espírito Santo chegue até elas e por isso elas fazem essas coisas que elas fazem. Então, por isso, né, é que não basta a sua informação, não basta a sua leitura. Tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, tem que deixar o Espírito Santo agir, não é? Mas por que então que as pessoas costumam, né, fazer isso? Por que então que as pessoas costumam fazer isso o quê? A seguir a sua vida sem mesmo olhar, né, para trás e segue em frente e vamos fazer mesmo o que dá vontade e vamos fazer o que todo mundo está fazendo. Isso é o que as pessoas fazem. Mas o que a palavra do Senhor fala? Jesus estava com os judeus e os judeus criam nele. Isso eu estou citando João 8, é o versículo 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto a meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso Pai. Então, o Senhor está falando aqui sobre liberdade. É a liberdade que as pessoas não conseguem entender, a liberdade que as pessoas têm de serem praticantes do pecado, elas não são libertas. Elas precisam do pecado, elas precisam de continuar fazendo e continuar fazendo e continuar fazendo, e quando elas quiserem não fazer mais, vem o preço. Elas precisam continuar fazendo. E precisam continuar fazendo. E precisam continuar fazendo. Mas com o Senhor não. Com o Senhor é basta. Não vai fazer mais. Não quero mais ser servo do pecado. Quando você não é mais servo do pecado, o que acontece com você? Você é livre para tomar conta da sua vida e fazer aquilo que você entende que é o certo através da palavra do Senhor. Porque esse entendimento se dá através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai começar a moldar de acordo com a sua personalidade, o seu caráter. Ele vai começar a moldar
a sua forma de ver, a sua forma de pensar, e você vai agir e pensar de forma diferente. Por isso que existem pessoas que saem do fundo do poço e elas têm uma nova vida. Por que uma nova vida? Porque elas conseguem sair do fundo do poço, elas saem da lama mesmo, mas elas reagem. Por que elas reagem? Às vezes não tem nenhuma ciência humana que consiga tirar aquela pessoa do fundo do poço, e a palavra de Deus tira. É o único remédio, às vezes, para uma pessoa que está encarcerado. Seja encarcerado na prisão mesmo, na prisão secular que nós conhecemos, ou encarcerado num vício, né? Ou encarcerado na prostituição, encarcerado em alguma coisa que o prende. Esse cárcere é prisão. E o Senhor aqui liberta. E se Ele libertar, verdadeiramente serás livre. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos servos do pecado. Nós não servimos ao pecado. Nós somos filhos de Deus. Filhos. O filho é amado, o filho é respeitado. O filho, ele é ouvido. O filho, ele é conduzido. O servo não. O servo, ele é obrigado a fazer. O servo, ele é escravo daquela situação. Então, voltando para a parte, né, da morte. Então, aqui nós estamos vendo a vida, como é que é conduzida a vida. Por que é conduzida a vida dessa forma? Da forma que Deus nos deu. Para que quando chegar no dia da nossa morte, todos nós vamos morrer. Ninguém fica para semente. Todos nós vamos morrer. Mas Jesus nos deu a possibilidade da vida eterna. Ele ressuscitou para que todos pudessem ressuscitar nele no último dia. Então, quando ele voltar, ele vai levar as pessoas que são dele, que olharam para ele, que aceitaram ele, aceitaram o sacrifício dele, vai voltar com ele para viver a vida eterna. Aí você me diz, mas isso é fantasia, isso não existe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você está próximo do Senhor, íntimo do Senhor, você começa a conviver com situações pessoas e situações que você vai falar assim, aquilo ali é impossível de acontecer. Quando você vê o agir de Deus, você começa a entender que o agir de Deus, ele é fato na vida de quem crê. E isso abre uma janela, sabe, enorme para deixar com que a sua fé cresça. E a sua fé vai crescendo à medida que o Senhor vai trabalhando em você. À medida que o Espírito Santo vai te tocando, vai trabalhando, vai te tocando, vai trabalhando. E assim a sua fé vai crescendo, vai se tornando cada vez maior. E aí você vai ver que realmente é fato a vida eterna. A vida eterna não é uma brincadeira. Quando você lê os evangelhos, você começa a ver, a enxergar o que está acontecendo na Terra. Já foi escrito aqui. É só você olhar o roteiro da Terra, está aqui escrito na palavra de Deus. Você vai ver, vai chegar. A Terra teve um princípio, um meio, e agora a gente está no fim. Então é só você se voltar para esse livro, você abrir o seu coração, deixar o coração propício à palavra do Senhor. Né? A gente é muito soberbo, a gente sabe muito, a gente tem muita informação. Agora então com a tecnologia temos informações mil. E a gente não conversa com o Senhor, como eu estou falando aqui com vocês. É só falar com o Senhor. Então sim, a morte é para todos, mas a vida eterna é para alguns. A vida eterna é só para aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador dele. O julgamento será feito pelo Senhor. Porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, cada um tem um propósito, cada um tem uma característica, cada um tem um temperamento, cada um tem um caráter, cada um tem uma alma, cada um tem um espírito, cada um tem um corpo.
E cada um vai dar conta ao Senhor daquilo que fez na face da terra. Todos nós, porque todos nós somos pecadores. Agora, se dar conta, nós temos o Senhor Jesus como nosso intercessor, porque Ele vê a nossa condição e vê a nossa vontade de fazer o bem e melhor a cada dia em favor do Evangelho, em favor do Senhor. Porque se nós estamos fazendo o de melhor, o de melhor para o próximo, é por conta do Senhor. É porque o Senhor, a gente olha para o Senhor e vê que vale a pena, né, seguir aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, por amor a Ele. Então, a boa morte é aquela da certeza da vida eterna com Jesus Cristo. Então, fiquem vocês sabendo que é muito bom estar com o Senhor. E o Senhor é nosso Senhor e nosso Salvador. E assim eu deixo essa palavra em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim eu encerro mais esse vídeo, agradecendo a todos, e fiquem com o Senhor, na paz do Senhor. Amém?